Nós sabemos muito bem que o fim de um relacionamento é um momento muito difícil, barra pesada para muitas pessoas. É um momento de dor, um momento de choro, porém, tudo isso passa. Mas existe um grande problema que muitas pessoas enfrentam. Por mais que elas chorem, por mais que elas sofram, por mais que o tempo passa, muitas pessoas não conseguem superar. Por que será? E se você está passando por isso, neste vídeo eu vou falar justamente sobre isso. Existe uma única coisa que faz você não superar o fim de um relacionamento e eu vou falar sobre ela, e isso é a coisa mais comum do que você imagina. Então vem comigo, eu sou Alan Felipe, especialista em relacionamentos, desenvolvimento pessoal e comportamento humano desde 2012. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve no canal, ative o sino e vamos nessa. Descubra agora o caminho para a vida renovada. Com o e-book Os 3 R's, Renunciar, Recomeçar e Restaurar. Um livro digital repleto de técnicas, exercícios e estratégias poderosas. Nele você aprenderá a renunciar ao passado, recomeçar com confiança e restaurar o seu coração. Liberte-se do sofrimento, fortaleça-se e empodere-se. E tenha um futuro cheio de felicidade. Adquira agora os 3 R's e transforme a sua vida. Bom, já falei muitas vezes aqui no canal sobre superar o fim de um relacionamento. Essa dor, por mais que seja difícil, é uma dor passageira, temporária, e ela tem um tempo para acabar, assim como tudo que existe em cima da terra, assim como a Bíblia fala, né? Tem o seu tempo. E essa dor também tem um tempo de terminar. Segundo os especialistas estudiosos, essa dor ela pode demorar entre 6 meses até 2 anos. Quanto mais raiz, quanto mais profundo foi esse relacionamento, né? Mais demora um pouquinho para superar, mas a superação sim é possível. E você está sofrendo, passando por um luto. E uma coisa que eu sempre falo é que por mais que seja difícil, não queira pular etapas. Porque este luto, essa dor, esse momento é um momento de processar muita coisa. É um momento de aprender, é um momento no qual obviamente a ferida ela está aberta, mas essa ferida vai se transformar numa cicatriz. E lá na frente, ao olhar para a cicatriz, você vai lembrar, né, de muita coisa, e essas coisas servirão como aprendizado. Esse momento de luto é um momento de evolução. Quero que você preste muito bem atenção nesse nome. É um momento de evolução que vai levar você a novos patamares. E com essa evolução você vai receber o melhor que você merece, né? Deus, o universo vai te trazer aquilo que você realmente merece. Se for para voltar com essa pessoa, você vai voltar com ela. Se não for, é a vida que segue. Pois é. Mas existe aqui uma situação meio chata. Existem pessoas, inúmeras pessoas, que mesmo com o passar do tempo, essas pessoas não conseguem ver evolução alguma e parece que sofrem da mesma forma que estavam sofrendo. Parece que o relacionamento acabou de acabar. Mas muitas vezes essa pessoa já está passando por anos de término. 3, 4 anos, converso com pessoas que estão há 6 anos, 7 anos pós-término e nunca conseguiram superar. E analisando a situação de cada uma, a grande maioria, 99,9% das pessoas estão passando por uma situação chamada idealização. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu quero te explicar de uma forma bem simples. Idealização é como você criar um mundo na sua cabeça, um mundinho perfeito na sua cabeça e quer porque quer que aquele mundinho aconteça. Você faz daquela pessoa uma pessoa perfeita, ou seja, você não consegue ver de forma alguma imperfeição nela. Você não consegue ver a tua vida sem essa pessoa, porque você acha que essa pessoa é a pessoa mais importante do mundo para você. É o famoso pedestal. As pessoas colocarem ex no pedestal. Por que isso? Porque elas acham que aquela pessoa ela é perfeita e que a vida só seria perfeita se aquela pessoa estivesse ao lado dela. E que muitas vezes essa pessoa ela é muito mais imperfeita do que ela imagina. Muitas vezes a pessoa traiu, muitas vezes a pessoa agiu com má fé, muitas vezes a pessoa até agrediu. Existem casos de pessoas que foram agredidas mesmo que não conseguem ver essa situação. Por quê? Porque criou esse mundo na cabeça dela. E por causa disso, ao invés dela seguir o luto dela, ela vai sofrer, ela vai chorar, não. Ela idealiza. Olhe bem, preste bem atenção que eu não estou falando de sofrimento. Sofrer todo mundo sofre. Porém, eu estou falando de arrastar o sofrimento além do esperado. E essa idealização vai fazer com que você fique presa na primeira fase do pós-término,
que é a negação ou a não aceitação, tão falada aqui no canal. E por você estar sempre idealizando, você está sempre preso em um só lugar. Você mesma fez uma cadeia para você, você fez uma cela para você. Por quê? Porque você vive se perguntando, e se eu tivesse feito diferente? E se eu for atrás agora, será que ele mudou de opinião depois de tanto tempo? Será que isso? E se aquilo aconteceu? E se eu tivesse feito diferente? Ou seja, vem muito esses na cabeça. E esses vão criando sentimentos. Vamos lembrar daquilo que pensamento gera sentimento? Vão criando sentimentos. Esses sentimentos vão crescendo na pessoa. E a pessoa vai agindo. Muitas vezes vai atrás, continua se implorando para a pessoa. E no final o resultado é sempre o mesmo. Mais sofrimento, mais tristeza. Porque é a mesma coisa nós compararmos o seguinte: o fim de um relacionamento é como se fosse uma explosão. Toda explosão, ela tende uma hora o incêndio ser extinguido. E quanto mais a gente joga combustível nesse fogo, mais esse fogo aumenta. Ou seja, quando você vive se idealizando, querendo que este mundo que está na tua cabeça, ele aconteça de qualquer forma, só porque você quer, porque você gosta, você continua jogando gasolina nesse fogo do luto. Você continua jogando gasolina, querosene, combustível nesse fogo, nessa dor que está dentro de você. E aqui está o motivo das pessoas não superarem. Não é mais a questão de dependência emocional apenas. É o mundo criado na cabeça. E a pessoa, ao invés dela analisar o fato, poxa, será que realmente isso vale a pena? Por mais que eu não aceite, será que isso é para mim? Não. Ela continua seguindo, né, a sua própria mente, ela continua seguindo suas próprias emoções, ela continua seguindo o seu próprio ego. Mas só que vai chegar uma hora que a vida vai cobrar dessa pessoa, como infelizmente eu tenho visto muitas pessoas sendo cobradas. Porque vai chegar uma hora que a vida vai dizer, opa, eu tô passando, e aí? Porque muitas vezes as pessoas elas acordam para a realidade, olham para trás e se perguntam o que eu fiz da vida, quando finalmente acorda, né? Então, isso é muito perigoso. Essa idealização, por mais que muitas pessoas idealizam, óbvio que as pessoas elas querem que o relacionamento dê certo, óbvio que as pessoas elas querem que aquela pessoa no qual está com ela seja para sempre, mas nem sempre é assim. Então o problema não é você querer que algo seja para sempre, mas o problema é você permanecer nesse querer para sempre, mesmo que a vida, Deus, o universo esteja te dizendo, solta, deixa aí. Repito, não estou falando aqui de não sofrer, porque tem muita gente que fala o seguinte, Alan, você fala para as pessoas não sofrer. Nunca falei isso. O sofrimento é necessário, o sofrimento é o momento. Todo mundo sofre, alguns mais, outros menos. Eu estou falando de você levar o sofrimento além da linha, levar o sofrimento além do tempo no qual ele era para existir. E muitas vezes as pessoas elas estendem o sofrimento através da idealização. Então está aqui o grande problema. Eu converso com algumas pessoas, eu acompanho algumas pessoas já mais ou menos 7 anos, 8 anos, que ainda vivem nessa situação, né? E são muitas pessoas, não são poucas não. São pessoas que ainda têm na cabeça, né, o seguinte, e se eu fizer diferente? Ou seja, essa pessoa ela sempre está fazendo algo em prol do cara, em prol da mulher. E muitas vezes o cara, a mulher já seguiu a vida, já tá com, já tem filho, já criou família, já casou com outra. Portanto, chega a hora de você analisar o que foi que evoluí, qual é a minha evolução. Então chegou a hora, por mais que seja doendo nesse momento, mais do que na hora, de você analisar. Senta e olha fora desse mundo no qual você criou. Você está feliz? Você está realmente vivendo aquilo que você acreditou, queria viver? Você está vivendo o seu propósito de vida? Você está vivendo sua missão? Você está vivendo aquilo que Deus, o universo, quer que você viva? Se você não está vivendo isso devido a um término de relacionamento, se você não está vivendo isso devido a você esperar tanto uma pessoa, se você entregou a sua vida para esperar alguém, eu acho que chegou a hora de você analisar tudo isso. Sabe, porque, repito, esse tempo ele não volta. Nós daqui a alguns anos, 40, 50, 60 anos, 70 anos, não sei a tua idade, nós não estaremos mais aqui, né? Vai chegar um momento que nós iremos olhar para trás e perguntaremos o que nós fizemos da vida. Então comece a entender o seguinte,
Sofrer, todo mundo sofre. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Quanto mais arraigado o relacionamento, mais difícil de superar, mas é possível. Mas você precisa agora, a partir de agora, analisar o seguinte: quais foram as coisas que fizeram com que esse relacionamento acabasse? Quais são as coisas que essa pessoa fez comigo que fez com que esse relacionamento terminasse? Você precisa entender que essa pessoa não é perfeita. Nem você nem ela é perfeito. Uma coisa é que você muitas vezes acredita que essa pessoa seja. Comece a analisar quais são os pontos negativos dessa pessoa. Não tem problema nenhum você olhar para os pontos negativos dela. Pelo contrário. Porque quando se trata de emoções, precisamos ser equilibrados. E olhar para os pontos prós e para os pontos contras. Para os pontos positivos, para os pontos negativos. E você ter olhado só para os positivos. Por que eu preciso voltar para essa pessoa? Porque eu vivi momentos bonitos com ela. Porque eu vivi momentos lindos com ela. Esses momentos estão na memória, mas também estão no passado. Eles não existem mais. E por conta disso você tem ficado presa a essa prisão, esse mundo que você está vivendo. Então a partir de hoje, comece a analisar quais são os pontos negativos dessa pessoa. O que essa pessoa fez comigo no passado que me fez sofrer? Então você começa a analisar esses pontos, você vai quebrando aos poucos cada grade dessa prisão. E ela não é difícil de ser quebrada. Basta você começar a analisar ponto por ponto. Começar a viver a tua vida e se perguntar: o que eu posso fazer por mim hoje? O que eu posso fazer por mim agora? Então as respostas vão aparecendo. Você que ora, você que reza, continue buscando sabedoria divina para que Ele possa te dar o caminho certo. O caminho certo para seguir, para que você possa sair dessa situação. Quando você tira a tua mente desse mundo de ilusão e começa a olhar para a realidade, 80% dessas grades você já tira. E já é o suficiente para que você saia dela. Então, sofrimento não é nenhuma condenação. O sofrimento acontece. Mas estender o sofrimento, isso sim pode piorar de vez a tua vida. Então analise. Essa é a única coisa que faz um relacionamento não ser superado. É a idealização. A dor, ela existe, a dor, ela é real, mas ela passa. E essa dor vai te fazer evoluir. Vai estar na não aceitação, você não vai aceitar, mas você vai passar por todos os estágios do pós-término até chegar na aceitação. Então, com isso, você está pronto para uma nova vida. E basta você colocar-se em primeiro lugar e esse mundo começa a cair por terra. Aquilo que é teu acontecerá, virá com facilidade, alegria e glória. É isso que eu tenho para te falar. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Descubra agora o caminho para a vida renovada. Com o e-book Os 3 R's, Renunciar, Recomeçar e Restaurar. Um livro digital repleto de técnicas, exercícios e estratégias poderosas. Nele você aprenderá a renunciar ao passado, recomeçar com confiança e restaurar o seu coração. Liberte-se do sofrimento, fortaleça-se e empodere-se. E tenha um futuro cheio de felicidade. Adquira agora os 3 R's e transforme a sua vida.